Nesse vídeo a gente vai falar sobre como declarar fundos de investimento no seu imposto de renda. Eu vou te mostrar na prática como que você vai fazer esse lançamento lá no programa de IR. A gente vai passar ficha por ficha, item por item, vou te mostrar quais os códigos que precisam ser usados, vou falar sobre a questão do CNPJ e da fonte pagadora, se é o fundo ou se é a administradora do fundo e muito mais. E a única coisa que a gente pede é que você já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, que isso nos ajuda muito e também ajuda você a receber mais conteúdos como esse. Bora lá! Bom pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista e fundador do IRBot, uma plataforma online que descomplica a sua declaração de imposto de renda. Se você não quiser entender esse monte de regra complicada de que eu vou falar agora, vai lá no nosso site e preenche todas as informações que forem solicitadas pela plataforma. No final, ela mesma vai fazer o lançamento de maneira automática no programa do IR, sem você sequer ter que baixá-lo. E tudo isso contando com a revisão de especialistas. Eu tenho certeza de que você vai gostar, dá uma olhada aqui no link que a gente está deixando na descrição. Bom, em primeiro lugar, as regras que a gente vai falar aqui agora não se aplicam para fundos imobiliários nem para ETFs. Apesar desses dois tipos de ativos serem a rigor fundos de investimento, por eles serem negociados em bolsa de valores, a forma como eles são declarados é diferente. Por isso nós não vamos tratar deles aqui agora. Caso você queira saber como que se declaram ETFs, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Caso você queira saber como que se declaram fundos imobiliários, dá uma olhada também nesse outro vídeo aqui que a gente está colocando no card. Antes de você começar a preencher a sua declaração, o primeiro documento que você tem que ter em mãos é o informe de rendimentos emitido pelo seu banco ou pela sua corretora. Ao contrário do que acontece com alguns ativos mais específicos, como é o caso de ações, opções, ETFs, etc., as informações referentes a qualquer fundo de investimento, ainda que se trate de um fundo de ações, precisam constar do informe de rendimentos do banco e da corretora, e todas elas são obrigadas a disponibilizar para os seus clientes até o final de fevereiro de todo ano. Não vá declarar sem esse documento, porque ele vai facilitar muito a sua vida e vai evitar drasticamente a chance de você cair na malha fina. Bom, aqui no programa do IR, tá, nós estamos usando a versão 2021, referente ao ano calendário de 2020. Se você estiver vendo esse vídeo em algum momento no futuro, provavelmente vai ter uma ou outra pequena alteração, mas em regra isso aqui vai valer. O nome e o CNPJ que a gente está adotando aqui são fictícios. E se você quiser saber como que você baixa o programa, dá uma olhada nesse outro vídeo que a gente está colocando aqui no card. Na ficha de bens e direitos, que é a primeira ficha que você deve preencher, você vai clicar aqui no botão novo e vai selecionar um desses códigos aqui, ou 71 para fundos de curto prazo, ou 72, ou 74, tá? 73 não, porque é para fundo de investimento imobiliário, ou o 79. Na maior parte das vezes, se o fundo ele for um fundo de renda fixa, ou multimercado, ou cambial, o código dele vai ser o 71. Nos outros casos, na maioria das vezes, vai ser o 74. Mas você deve sempre confirmar no informe de rendimentos. No informe vai ter esse código aqui e é esse que você vai selecionar. Vamos colocar aqui, por exemplo, o 74. Em seguida, você vai indicar se esse fundo ele pertence a você mesmo, que é o titular, ou a algum de seus dependentes, o que mostra que, caso seus dependentes tenham cotas em fundos de investimento, essas aplicações precisam constar da sua declaração. Aqui no campo CNPJ há muita dúvida sobre se você coloca o CNPJ do fundo ou da administradora do fundo. E atenção, é o CNPJ do fundo. Tá? Por enquanto, o que vai constar aqui, o que tem que constar aqui é o CNPJ do fundo, que vai estar lá no informe de rendimentos. No campo discriminação, é importante que constem essas 4 informações aqui. Em primeiro lugar, a quantidade de cotas que você tinha desse fundo em 31 de dezembro do ano calendário. Então não vai colocar quanto de cota que você tinha hoje, tá? Mas sim em 31 de dezembro do ano calendário. O nome completo do fundo, a razão social dele. Aqui sim você vai colocar também o nome da administradora do fundo, conforme o informe de rendimentos, e o CNPJ da administradora. Atenção para não confundir a administradora com a gestora nem com o custodiante. Tá? O que importa aqui no campo de discriminação é a administradora. Uma boa discriminação então poderia ser essa aqui: 120 cotas de Alaska, Black, FICFI, administradora BTG Pactual, etc, CNPJ tal, via XP Investimentos. Não é obrigatório colocar o nome nem o CNPJ da corretora, tá? Mas é importante até para efeitos de organização sua que isso seja inserido. Em situação em 31/12 do ano anterior ao ano calendário e 31/12 do ano calendário, você vai colocar o saldo que você tinha de aplicação nesse fundo, né? O quanto que você aportou
nele. Para isso, basta você seguir exatamente o que estiver lá de novo no informe de rendimentos e clica em OK. Agora você vai para a ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Esse vai ser o caso da maior parte dos rendimentos dos fundos de investimento de maneira geral. Os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva são aqueles em que o imposto de renda retido na fonte ele já é o definitivo, ele não está sujeito nem à complementação, nem à restituição, como acontece com os rendimentos tributáveis de maneira geral. Então, quando você insere um rendimento aqui nessa ficha, ele não altera nem o seu imposto a pagar, nem a sua restituição a receber, já que o imposto já foi devidamente recolhido pela própria fonte pagadora, mas ainda assim ele é de declaração obrigatória. Você clica aqui no botão novo, seleciona o código 06 de rendimentos de aplicações financeiras, de novo indica quem que é o beneficiário e aqui dessa vez o CNPJ e o nome é da fonte pagadora. E a fonte pagadora às vezes é o fundo, às vezes é a administradora do fundo. Para você saber qual que é o seu caso, tem que confirmar no informe de rendimentos. Já aqui no campo valor, você vai colocar o total desses rendimentos, de novo, conforme o informe de rendimentos, que já deve ser o valor líquido recebido, ou seja, já descontado o imposto de renda na fonte, e em seguida clica em OK. Se você tiver aplicações em fundos de investimento de debêntures incentivadas, os seus rendimentos serão isentos e por isso eles deverão ser lançados aqui na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Você clica no botão novo, seleciona o código 26 de outros, seleciona de novo o beneficiário e o CNPJ e nome tem que ser da fonte pagadora, que pode ser o fundo, pode ser a administradora do fundo. A descrição você pode colocar, por exemplo, rendimentos e aí coloca o nome completo do fundo. E o valor aqui que você vai inserir, né, vai ser o valor que consta lá do informe de rendimentos. Nesse caso não faz sentido distinguir entre valor bruto e valor líquido, né, porque os dois vão ser a mesma coisa, já que não houve retenção de imposto na fonte. Agora vamos falar sobre algumas perguntas frequentes. A primeira delas é a respeito do prejuízo com aplicação em fundos. Então, se você teve prejuízo aplicando em fundo, ou seja, você, né, vendeu as suas cotas, as resgatou por um preço inferior àquele pelo qual você comprou, você não vai precisar declarar em canto nenhum na sua declaração o prejuízo, o valor do prejuízo propriamente dito. No entanto, a lei te garante o direito de compensar esse prejuízo em face do ganho que você tiver em outras operações, contanto que com fundos de investimento administrados pela mesma administradora e da mesma natureza, ou seja, você só vai poder compensar o prejuízo que você teve com um fundo de curto prazo com o ganho que você teve também com um fundo de curto prazo, né? Ou o prejuízo que você teve com um fundo de ações com um ganho que você teve também em outro fundo de ações. Sendo que essa compensação ela não vai ser feita por você, ela é feita pela própria administradora, no momento em que ela faz a retenção do imposto de renda. Então ela é que tem que ter esse tipo de controle. E aí cabe a você verificar com a sua corretora se as administradoras dos fundos em que você aplica estão adotando esse procedimento, porque muitas delas não têm tecnologia, né, para poder fazer isso e acabam, né, desperdiçando a oportunidade de reduzir o imposto a pagar dos seus cotistas. Caso você identifique que não foi feito o recolhimento devido, não foi feita a compensação pela administradora de algum fundo, aí eu sugiro que você fale com o contador para que ele faça um pedido de restituição. E aí, com isso, você consiga receber na sua conta bancária o valor da diferença correspondente ao que não foi devidamente retido pela administradora do fundo. A segunda pergunta frequente é a respeito do informe de rendimentos errado. O que é que você faz quando o informe de rendimentos não contém as informações reais? Nesses casos, eu sempre sugiro que, em primeiro lugar, você tente falar com a sua corretora e veja se é possível fazer essa correção. Porque ainda que você declare de maneira correta, pelo fato de o informe de rendimentos dela estar errado, é possível que você caia na malha fina. Então, assim, você consegue evitar essa dor de cabeça tentando fazer com que a corretora antes, né, retifique a declaração dela, o informe de rendimentos dela. Se não for possível, aí você vai ter que declarar de maneira correta. Então, nesse caso, você não vai se basear naquilo que tiver no informe de rendimentos, e sim naquilo que for, de fato, a informação verdadeira. Erros no informe de rendimentos não eximem o contribuinte de fazer a sua declaração de maneira
correta. Caso da conta conjunta, se você tiver uma conta conjunta numa determinada corretora com outra pessoa e aí é através dessa conta que você aplicou em algum fundo de investimento. Nesse caso, você vai adotar exatamente o mesmo procedimento que a gente falou até agora, sendo que você vai ter que informar no campo discriminação da ficha bens e direitos, caso você seja obrigado a preenchê-la, que se trata de uma conta conjunta e vai ter que informar o nome e o CPF do cotitular ou dos cotitulares. Uma boa discriminação nesse caso seria assim, 120 cotas de Alaska Black, FICFI, administradora tal, CNPJ tal, via XP Investimentos, por meio de conta conjunta com o fulano de tal e o CPF dele. Caso da aplicação e do resgate no mesmo ano. Então, se você tiver aplicado num determinado fundo e resgatou ao longo do mesmo ano calendário, nesse caso você não vai precisar preencher a ficha de bens e direitos, porque o seu saldo em 31 de dezembro do ano calendário será zero, portanto, inferior a R$ 140. No entanto, é possível que você tenha tido rendimentos durante esse período, e aí, nesse caso, você vai precisar sim preencher ou a ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, para a grande maioria dos casos, ou a ficha de rendimentos isentos para o caso de fundos de investimento em debêntures incentivadas. Se você identificou agora que em alguma declaração passada você não lançou de forma correta, ou mesmo você não lançou uma determinada aplicação em fundo de investimento, a minha sugestão é que você faça agora uma declaração retificadora, porque isso não custa nada, você não vai ter que pagar nenhuma multa e ao mesmo tempo você evita a chance de cair na malha fina ou mesmo de receber uma autuação futuramente. Bom, pessoal, era isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, mais uma vez, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que muito provavelmente eu mesmo, alguém da nossa equipe, vai te responder em até um dia útil. Beleza? Um abraço e até a próxima.